Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre dois exercícios que vão tratar algumas coisas sobre raciocínio lógico e potenciação, né? Aqui nessa área de raciocínio lógico a gente também vai ver um pouquinho sobre interpretação de texto, interpretação de raciocínio matemático, e aqui a gente também vai ver um pouquinho de potência, né, para dar uma revisada. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve que ajuda bastante o canal. E nesse primeiro exercício aqui a gente vai ter o seguinte: em um sítio há 12 árvores, cada árvore possui 12 galhos com 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Bom, então o que a gente vai ter aqui? A gente vai tentar passar isso aqui para uma representação, mas uma coisa que é muito interessante a gente perceber antes são as alternativas aqui que ele está dando para a gente, né? A gente vai ter duas alternativas que vão se tratar de uma potência e outras duas que vão ser de números inteiros, né? Então é muito importante a gente perceber isso antes de começar a resolução do exercício. Então, para a gente representar o que ele está pedindo aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui uma árvore, que como ele diz no enunciado, vão ter 12 galhos. E em cada galho vão ter 12 maçãs, né? Então a gente vai pensar que em uma árvore só, a gente vai ter 12 galhos e 12 maçãs. Então, para a gente pegar o número de maçãs completo, né, nessa árvore, a gente vai pegar o número de galhos, que é 12, e multiplicar pelo número de maçãs em cada galho, que também é 12, né? Então aqui o número de maçãs em uma árvore, a gente vai ter aqui 12 vezes 12. E lembrando que isso aqui, essa quantidade de maçãs vai ser em apenas uma árvore. Então, para a gente descobrir o número total, a gente teria que multiplicar isso pela quantidade de árvores que a gente vai ter no sítio inteiro. E como ele diz aqui no enunciado, a gente vai ter aqui, ó, 12 árvores também. Então, a gente vai ter aqui no final que vão ser 12 vezes 12 vezes 12. E esse aqui a gente também pode representar de uma outra maneira, que seria como ele está pedindo aqui no exercício, que é 12 elevado ao cubo, né? Que aí sim é a mesma coisa que 12 vezes 12 vezes 12, porém essa é a maneira que ele está pedindo aqui, alternativa letra A, né? Muita gente acaba se confundindo aqui por se tratar de números iguais, né? Acaba confundindo nas contas, mas é muito importante a gente prestar atenção nesse tipo de questão, né? Então esse aqui vai ser o nosso resultado. O nosso segundo exercício aqui ele vai ter uma ideia um pouco parecida, né? E a gente vai ter o seguinte: um ser humano abriga cerca de 100 bilhões de bactérias no trato digestivo, o que pode ser representado como. Aqui a gente também vai ter alternativas que vão se tratar de potências aqui, só que aqui vão ser todas de base 10, né? Potências com a base 10. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo aqui basicamente que a gente represente 100 bilhões aqui, né? Em uma potência de base 10, né? Que é o que ele está pedindo aqui com as alternativas. Então ele está pedindo para a gente fazer essa representação em potências de base 10. Então o que a gente vai pensar? A gente precisa, a primeira coisa, ter uma noção do que essas potências vão representar. Aqui se a gente tiver, por exemplo, 10 ao quadrado, o que a gente vai ter? A gente vai ter 1 aqui seguido de 2 zeros, que é 100. Se a gente tiver 10 ao cubo, por exemplo, a gente vai ter 1 seguido de 3 zeros. Então a gente vai ter aqui 1 seguido de 3 zeros, 1000. Né? E assim em diante, a gente vai seguir essa proporção quando a gente tratar de potências com a base 10. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente fazer essa mesma representação, só que com 100 bilhões. Então qual que é a representação de 100 bilhões aqui? A gente vai ter 100 aqui, aí aqui seria 100 mil, aqui seriam 100 milhões, e aqui seriam 100 bilhões, né, que é o que ele está pedindo. E do mesmo jeito que a gente fez essa representação aqui, a gente vai simplesmente contar esses zeros aqui. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como a gente vai ter 11 zeros, a gente já pode pegar aqui e representar aqui 10 elevado a 11 aqui no expoente, que vai ser a mesma coisa que 100 bilhões. E a gente já pode aqui, alternativa letra D, vai ser a nossa resposta. Bom, uma técnica que a gente também pode usar nesse tipo de exercício é que a gente pode pensar o seguinte: aqui se a gente tiver 10 ao cubo, vai ser igual a 1000. Se a gente tiver 10 à sexta potência, vai ser igual ao milhão aqui. E aqui 10 à nona, a gente vai ter bilhão. E assim em diante, né? 10 a 12ª, a gente vai ter o trilhão. Mas isso aqui pode ser uma base que a gente que a gente pode ter na mente já, para facilitar um pouquinho as contas na hora de resolver esse tipo de exercício, né? Então, por hoje foi isso, né? Muito obrigado por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.